Boa tarde para todos. Meu nome é Paulo Frazão. Estamos dando início a mais um seminário em comemoração ao centenário da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. E, nessa ocasião, o tema a ser tratado é a fluoretação da água de abastecimento público. A fluoretação da água é uma tecnologia de saúde pública definida pelo ajuste da concentração do fluoreto, um elemento natural presente na água de abastecimento público, em conformidade com os padrões técnicos e as recomendações científicas, visando o máximo benefício em termos de prevenção da cárie dentária e o mínimo risco em termos de fluorose dentária em nível populacional. Portanto, a fluoretação da água não deve ser confundida com águas que têm excesso de fluoretos, nem com medicação em massa, como vemos nas notícias falsas que circulam na internet e nas redes sociais. O fluoreto é uma substância mineral presente de forma abundante na natureza, principalmente no solo e na água, mas também no ar, em certos vegetais e também em certos animais. Toda água tem alguma concentração de fluoreto. Seja água salgada, seja água doce, o fluoreto sempre está presente, junto com outros sais minerais, como os fosfatos, os sulfatos, os carbonatos, os cloretos, ligados ou não ao magnésio, ao ferro, ao cálcio, ao sódio, ao zinco e muitas outras substâncias. Portanto, a ideia de água pura é uma noção falsa, que serve para incentivar o lucro com o comércio de água. Água própria para a saúde é uma água com quantidade equilibrada de sais minerais. A fluoretação da água se difundiu enquanto uma tecnologia de saúde pública devido às suas vantagens em comparação com outros métodos preventivos. Hoje ela beneficia mais de 350 milhões de pessoas distribuídas em mais de 25 países pelo mundo. Uma das suas vantagens é o poder de prevenção das lesões de cárie dentária, tanto nas crianças quanto nos adultos. No passado, se acreditava que o efeito principal do fluoreto era decorrente da sua incorporação na estrutura do esmalte dentário. Desde os anos 80, esse conceito mudou e hoje a sua efetividade é atribuída à ingestão e à liberação de pequenas quantidades de flúor na cavidade bucal que agem na superfície dentária, reduzindo a desmineralização do esmalte e acelerando sua remineralização. Por isso, para assegurar a proteção da dentição em relação às lesões de cárie, o uso do flúor é importante durante toda a vida e não apenas na infância. No passado, o poder preventivo chegava a evitar 60% das lesões de cárie. Hoje em dia, com a incorporação do creme dental com flúor, na limpeza dos dentes e na higiene da boca, o poder preventivo da fluoretação da água diminuiu, mas mesmo com essa diminuição, ele ainda faz muita diferença. Nos últimos 18 anos, foram publicadas 5 revisões sobre a fluoretação da água e todas elas confirmam que a fluoretação da água se mantém efetiva na prevenção da cárie, com poder preventivo variando entre 15% a 40%, dependendo do tipo de dentição e do grupo etário. Vários estudos recentes têm mostrado que crianças e adultos que residem em cidades beneficiadas pela fluoretação da água têm menos dentes cariados e mais dentes saudáveis. Em nosso meio, estudo em 1998 no estado de São Paulo mostrou que escolares de 12 anos de idade pertencentes a cidades com flúor na água de abastecimento tinham um dente a menos afetado pela cárie em média do que aqueles das cidades sem flúor. No mesmo ano, adultos de 35 a 44 anos de idade das cidades com flúor tinham menor nível de cárie e também de perda dentária
comparado aos adultos pertencentes às cidades sem flúor. Em 2003, escolares brasileiros de 12 anos de idade residentes em cidades com flúor na água apresentavam índice de cárie cerca de 1/3 menor do que os residentes em cidades sem o benefício. Outro estudo, em 2010, mostrou que adolescentes brasileiros de 12 anos de idade das cidades com flúor tinham uma prevalência de cárie 14% menor comparado aos adolescentes das cidades sem o benefício. Um estudo em Florianópolis, publicado em 2016, mostrou que adultos que se beneficiaram da medida 75% ou mais do seu tempo de vida tiveram 39% menos cáries comparado àqueles que se beneficiaram menos de 50% do seu tempo de vida. Diante dessas e de outras evidências pelo mundo, países como a Inglaterra, em 2014, Estados Unidos, em 2015, Brasil, em 2009 e Austrália, em 2017, têm mantido a fluoretação da água nas suas diretrizes de uso de fluoretos em saúde pública. Outra vantagem comparativa diz respeito aos aspectos econômicos desta política pública. Os custos de investimento e os valores de custeio e manutenção dos sistemas de ajuste da concentração de fluoreto nas estações de tratamento de água são extremamente mais favoráveis do que as despesas com tratamento dentário e com consultas odontológicas. Dependendo das características do território, do porte populacional e das unidades de tratamento envolvidas, o custo médio pode variar bastante, entre 10 centavos de reais a 5 reais por habitante por ano, mas sempre numa relação extremamente favorável em termos de custo-benefício. Outra vantagem é a segurança da tecnologia de saúde pública. Nos anos 50, a política pública foi acusada de ser uma conspiração comunista. Nos anos 60, de ser um veneno e poluente. Nos anos 70, de provocar câncer. Nos anos 80, de ser a causa da AIDS, da doença de Alzheimer e do envelhecimento precoce. Nos anos 90, de ser responsável pela fragilidade óssea em idosos e pela queda da natalidade. E mais recentemente, por meio da internet e das redes sociais, essa medida de prevenção de cárie, que contribuiu para reduzir drasticamente a perda dentária em crianças e adultos e colocou o Brasil no seleto grupo dos países com baixa prevalência da doença, estaria sendo acusada de provocar problemas cognitivos em crianças e problemas hipotireoidianos em adultos, insinuando-se que a tecnologia de ajuste da concentração do fluoreto na água é insegura para a saúde. O resultado mais visível desse crescente fluxo de mensagens tem sido a criação de um ambiente de paranoia social. Todos nós que acompanhamos em profundidade o fluxo de produção das evidências científicas, estamos muito preocupados com as notícias alarmistas, travestidas de literatura científica, que têm inundado o conteúdo na internet e nas redes sociais, sobre possíveis efeitos danosos desta e de outras tecnologias de saúde pública, como, por exemplo, a cloração da água de abastecimento, uma medida importantíssima para a redução da mortalidade infantil, principalmente os óbitos decorrentes das doenças diarreicas, e outras medidas, como a iodação do sal de cozinha, os programas de vacinação, a fortificação de alimentos com vitamina A, e outras políticas públicas, como o controle de velocidade no trânsito, o controle de armas, para ficarem apenas duas que geraram intenso debate na mídia nos últimos meses.
políticas regulatórias que trazem benefícios a toda a população parecem estar na mira dos setores que dão sustentação à onda conservadora que assistimos no mundo. Em nome da liberdade individual, essa onda busca capturar os sistemas políticos, destruir os últimos laços de identidade e solidariedade que dão coesão às nações e, com isso, enfraquecer os Estados nacionais. No caso da saúde, abrir mão das estratégias de saúde pública significa fortalecer abordagens medicalizantes e de mercantilização da saúde, que veem a assistência médica individual como a principal solução para responder às necessidades de saúde, como a única solução que respeitaria o princípio ético da liberdade individual. No caso da fluoretação da água, abandonar essa tecnologia de ajuste da concentração do fluoreto significaria transformar o acesso ao fluoreto, propiciado por um bem semipúblico, a água de abastecimento, em um bem de consumo, cujo acesso dependeria da consulta odontológica ou da aquisição no mercado de um produto de higiene bucal. Com isso, o acesso estaria condicionado ao poder de compra de cada um, ou seja, sua capacidade de acesso aos bens de consumo num ambiente de negócios. Desse modo, subjacente à defesa da liberdade individual, estaria, de um lado, a negação da saúde, enquanto uma esfera para o exercício de direitos, e, de outro, a promoção de políticas de liberalização econômica que favoreceriam a acumulação de riquezas e a concentração da apropriação de bens, cujo efeito, todos nós conhecemos, é o aprofundamento da desigualdade social. O uso de fluoretos é um dos temas mais estudados no mundo. Em relação à fluoretação da água, o ajuste que é necessário para a prevenção da cárie é muito pequeno. A concentração da água de mananciais, que tem naturalmente valores em torno de 0,3 mg de fluoreto por litro, é ajustada para 0,7 mg de fluoreto por litro, um valor que não alcança a metade do valor máximo permitido, considerado impróprio para a saúde. Águas provenientes de poços profundos, que podem ter valores acima de 1 mg de fluoreto por litro, devem ser diluídas com fontes de concentração mais baixa, para, com isso, alcançar a concentração ótima para a prevenção da cárie. Águas com concentração acima de 0,9 mg de flúor por litro podem provocar fluorose dentária, do tipo muito leve e leve, em cerca de 1/3 da população. Esses tipos de fluorose dentária são bastante conhecidos e são imperceptíveis a olho nu. A saliva oculta as linhas finas brancas opacas que a caracterizam. Essa diferença na formação do esmalte é o único efeito decorrente da tecnologia de saúde pública. Por não causar impacto funcional ou estético ao indivíduo, é válido o risco de alguma fluorose dentária na população diante do flagelo que representa as consequências decorrentes da cárie dentária. O declínio da cárie dentária no Brasil, sua inserção no seleto grupo de países com baixa prevalência da doença, são resultados do acerto dessa política pública aprovada pelo Congresso Nacional em 1974. Todas as notícias na internet e nas redes sociais que acusam a fluoretação da água de provocar sintomas de doenças ou representar algum risco à saúde, diferente da conhecida fluorose dentária, não têm comprovação nem sustentação em pesquisas validadas pela comunidade científica.
geralmente são pesquisas envolvendo águas com excesso de fluoretos, impróprias, portanto, para o consumo de crianças e adultos, ou estudos envolvendo roedores submetidos a altas dosagens de fluoreto em ambientes controlados de laboratório. Os estudos populacionais com força de evidência não têm demonstrado os efeitos adversos alegados nas notícias da internet. Assim, por sua efetividade, por sua abrangência quando a rede de tratamento de água atinge bairros ricos e pobres, por seu baixo custo econômico, pela sua segurança, a fluoretação da água tem sido recomendada pelos especialistas e pelas entidades com responsabilidade sanitária. E todos os esforços deveriam ser direcionados para a expansão e a qualificação dos sistemas de tratamento e de fluoretação da água, a fim de assegurar a todos o direito à água segura, de boa qualidade, como um componente imprescindível da proteção social. Muito obrigado.